Olá, bom dia. E o dia? O dia é uma sexta, são 6h17 e 10 de dezembro de 2021 e vamos de fato sucintar. E o que seria sucintar? Seria entregar aquilo que Deus esteve a me solicitar de um modo que, sem de fato esticar. Quer dizer, sabendo de fato o empadão enrolar. Quer dizer, sabendo o empadão esticar. Mas, puxa vida, Deus me pediu para chorar. O quê? Ele disse para lembrar de fato das mulheres que sabiam lapidar a alma do defunto que iriam enterrar. E que elas ficaram conhecidas como as choradeiras do lugar. Aquelas que sabiam de fato lastimar, dando ao outro o direito de se sentimentalizar, quer dizer, sentimentalizar, quer dizer, o direito do sentimento mais profundo de tristeza buscar, para não ter dúvida de que o morto a gente iria enterrar com toda a dignidade que o morto iria precisar. Assim sendo, sentimento aqui, sentimento acolá, e o verbo sentimentar, qualquer um poderia de fato criar para de fato a sua estrutura respeitar. Foi assim que Deus esteve de fato a me falar. Deixe a vida te levar para o lugar onde eu estou a solicitar. Mas o barco da vida esteve a virar. Foi então que eu pude alcançar a parábola. Sim, que enquanto de fato uns e outros tentavam equilibrar o barco onde o homem de Nazaré estava de fato a descansar, ele a se tranquilizar, porque sabia que todos os sentimentos ele estava a carregar, prontinho para ofertar. Até de fato lançar mão para o outro tirar do desespero em que o outro estava de fato a passar, o homem soube de fato ofertar. De uma maneira que não poderíamos duvidar. Ele era aquele que Deus esteve a enviar. Até sobre as águas o homem esteve a caminhar. Com tanta serenidade que não tínhamos como não admirar. A questão é que Deus me disse que o mar iria, o quê? É se separar. Havia rachaduras em todo lugar e que não havia nenhuma estrutura capaz de sustentar, de segurar, nem cola, cuspideira, para, no mínimo, ajeitar. A questão é que havia cobrança em todo lugar, dívida a se multiplicar. E o mar estava a enviar pedido de socorro para aqui, para acolá, e nada do socorro chegar, e nada do socorro chegar. O mar desejou comercializar muitos equipamentos para de fato a dívida pagar, mas isso não estava a adiantar. Ninguém queria mais comprar, nem quitar dívida em troca do que o mar tinha para ofertar. Porque, de algum modo, o mercado estava em baixa em todo lugar.
Ninguém conseguia mais rodar a roda da fortuna, o que a telematurgia esteve de fato a alcançar. Havia um drama de forma particular. E desse modo, o mar estava de fato a se desesperar. Até o presidente resolveram de fato afastar, e de comum acordo, para que pudéssemos, de algum modo, desvincular o nome dele das organizações que o pai esteve a fundar, tentando de algum modo manter a credibilidade que o pai esteve a plantar. A questão é que nada disso esteve a adiantar. Muitos até acham que esteve a piorar, na medida em que a fachada era preciso preservar. E quando se afastou o presidente do lugar, a fachada começou a rachar. E toda uma estrutura familiar passaram, de fato, a questionar, levantar fogo. E isso fez com que gente daqui, gente de acolá, convidasse conselheiro para explicar o que de fato havia no lugar. Conselheiro, querendo de algum modo se beneficiar, passou a informar um detalhezinho aqui, outro acolá, e muita gente resolveu se juntar para um golpe certeiro dar. Essa gente achava que esteve a se prejudicar na medida em que o mar esteve a avançar, as filiais passaram a dominar e até a propaganda que as filiais tinham como direito de mostrar, o mar esteve de fato a liquidar, sufocando cada afiliada no lugar. O jeito foi se associar com as propagandas que o mar esteve de fato a conquistar, dando uma pontinha para a afiliada se beneficiar. Fato mesmo é que nenhum afiliado esteve a ganhar um único centavo do que o mar dizia ofertar, deixando as afiliadas prontinhas para quebrar. Um descuido e levaria cada afiliada a um determinado lugar, ao Calvário. E era mesmo de se lamentar. Porque com a limitação, ou o limite, ou a falta de exposição do mercado de ocasião, aquele da própria região, isso causou uma dificuldade de montar. Na medida em que não existia a possibilidade de exposição daquilo que você tinha na mão, aí foi dificuldade de montar. Quebra em toda a região. Em toda a região que tinha uma afiliada na mão, queda da mercadoria da exposição. E muita reclamação. Prefeito de plantão tentando encontrar uma solução. Mas a afiliada, sem ter de fato nenhum tipo de conexão mais com a situação, se viu obrigada a viver de apelação. E o resultado? Caixão. Caixão e dominação. Caixão e dominação. Caixão e dominação. Talvez pudessem até me perguntar, mas antes,
quando o mar era de fato o expositor do lugar. O mar soube de fato diferenciar aquilo que o nacional poderia dar, aquilo que o regional poderia ofertar. Ele soube tirar sem prejudicar, mantendo a soberania para ele saber administrar cada coisa no seu devido lugar, mantendo gente forte, que tinha olhar. E essa gente forte até esteve a se candidatar, se fez gente grande no lugar, e o mar sempre soube se beneficiar. Ele não esteve a esquartejar, não convidou carpideira para chorar, não. Ele deu a dignidade que cada um teria que carregar para manter a afiliada no altar. E ele ser o centro de atenção do lugar. Onde quer que ele fosse entrar, todo mundo sabia que ele era o Senhor absoluto do mar. Mas que as afiliadas tinham, de fato, um cantinho para navegar. Depois que ele, de fato, esteve a se afastar, e essa gente não soube administrar o pensamento que ele deixou no lugar, e soube o tempo todo aconselhar, pronto. Essa gente não soube, de fato, se colocar no seu devido lugar. Começou a usar tamanco que eles não conseguiam sequer levantar. Ficaram prisioneiros no lugar. Políticos começaram a dominar, achando que poderiam, de fato, opinar. Desfigurou o conselho, que de algum modo ele soube ali orientar, deixando cada cadeira para se identificar, porque saberia de quem cobrar. Mas quando o político se achou como o dono do lugar, porque foi colocando mais dinheiro do que aquilo que ele disse, de fato, aceitar. Porque o dinheiro ele soube buscar, mas ele soube o tempo todo capitalizar. Portanto, ele tinha mais dinheiro para entrar e ajudar o político do lugar do que para, de fato, o dinheiro chegar e sem ter fundo certo para se aplicar. E isso passou, de fato, a ser a base da coisa toda se dar. Da parede rachar, do teto, de fato, pesar, porque o alicerce, a gente passou a encharcar de uma maneira que a gente não conseguia, de fato, tirar o excesso para administrar. E foi de uma forma tal, que hoje político não consegue, de fato, sequer se enxergar dentro daquele universo que eles mesmos estiveram a criar. E fazem de tudo, para de algum modo se livrar, fugindo daquilo que eles o tempo todo brigavam para alcançar. O jeito foi, de fato, abrir uma espécie de
concordância nominal. Essa é a palavra. Quando a gente aceitou abrir a concordância nominal, visando a regência verbal, a gente acreditava que, de fato, o mundo não seria assim tão animal. E aí é que a gente descobriu que o mundo é canibal. E aí virou um grande carnaval. Virou um grande carnaval. Cada um querendo, de fato, o seu quintal. Cada um querendo o seu quintal. E o resultado é um flagelo do tipo oriental. Flagelo. A gente não consegue, de fato, mais, vamos falar assim, trabalhar. Sabe aquele cubo que a gente precisa encaixar e colocar as cores no lugar? A gente não consegue fazer algo que a gente fazia com tanta facilidade que a gente sentava para visualizar e sabia exatamente onde as cores iriam estar. Misturaram tanto, misturaram tanto, misturaram tanto, que não existe mais sequer a possibilidade da gente se identificar. A gente não sabe mais qual é a cor do lugar. O marinho deixou simplesmente de navegar. O mar de lama esteve a se espalhar. E a gente tentou até de fato usar equipamento para de algum modo separar o mar de lama daquilo que a gente poderia salvar, que a gente julga ser benesse no lugar. Mas a gente não conseguiu de fato administrar o mar de lama que a gente mesmo esteve a alimentar. E desde então, a gente deseja, de fato, administrar o ministério que a gente, de algum modo, esteve a criar. O Ministério da Educação do lugar. Acontece que quando a gente resolveu separar o Ministério da Educação da cultura do lugar, a gente acreditou que mais dinheiro a gente iria ganhar. Acontece que essa divisão não foi como a gente esteve a pensar. Em muitos contratos a gente precisou de algum modo reorganizar, mas ficou sem maneira, não tinha como a gente justificar. E aí é que a gente resolveu de fato fundar uma espécie de aposentadoria parlamentar. Isso virou um problema tão grande no lugar que o Ministério da Educação passou de fato a desviar tanto dinheiro do lugar para o tal fundão alimentar que virou uma espécie de ebulição, de caldeirão. É uma espécie de situação que não tem nenhum tipo de explicação. E a gente perdeu completamente a razão. Porque a gente não tem coração. Não tem coração. Os estados passaram de fato a se recusar a de fato educar. Cada um deixou a educação correr solta no lugar. A gente passou apenas a aceitar aquilo que se julga até de algum modo fácil realizar. E foi nos deixando de mão. Não nos importa
nada que venha da educação, porque a gente sabe que existe um buraco, quer dizer, que a gente não tem, quer dizer, que a gente não consegue, quer dizer, não tem como a gente, de algum modo, não tem como a gente criar uma ponte para no Ministério da Educação chegar. Aquilo estiveram a isolar para, de algum modo, tentar, de algum modo, eles tentarem administrar para o próprio Estado não prejudicar. Mas o Estado não consegue mais chegar para, de algum modo, se orientar, saber o caminho que vai usar para o dinheiro empregar. Então, cada um que senta para o Estado administrar deixa a cargo popular do deputado, que uma emenda vai tratar, outra aqui, outra acolá, virou uma baderna no lugar. Nenhum governador quer se responsabilizar por nada que venha desse lugar. É um deputado aqui, outro acolá, e vira aquela briga parlamentar para, de algum modo, usar o fundão. E aí, mais confusão, mais confusão. Assim, eles puderam, de fato, de algum modo, se apoderar é, da tal televisão do lugar. As afiliadas, que por uma grande dificuldade estava a passar. Cada governador se achou no direito de socializar, ser sócio majoritário daquelas que estavam de fato a boiar, feito bosta no mar. Quando cada um resolveu de fato, com a desculpa de que não poderiam fechar, se tornarem sócios do lugar, mas usando seu nome particular. Usando seu nome particular. Aí pronto. Aí só veio de fato piorar. Porque usaram o nome particular, criaram meios para muito dinheiro ali entrar. Uma sujeira e tanta no lugar. E as afiliadas sem conseguirem, de fato, mais se posicionar. Se tornaram reféns do pensamento que cada um se achava no direito de colocar. Aqui eu posso falar de modo particular. A afiliada daqui, desse lugar, virou uma TVE. Uma TVE. E eles insistem, de fato, em comercializar um pensamento que o próprio povo do lugar costuma repudiar. Porque a TVE sequer aqui esteve a pontuar. Ninguém gosta do que a TVE tinha para dar. E você não consegue, de fato, alcançá-la. Mas por que o tempo todo estão a vender o pensamento que a TVE não conseguiu sequer, em nenhum momento, nos dizer que isso era bom, que a gente assim conseguia se ver? Porque o dono da TV, aquele que esteve de fato a conceder o direito da TV sobreviver, exige um pensamento bem diferente. E assim passou a ser em cada estado do poder. Não tem um único só lugar em que o governador que estava assentado não colocou dinheiro lá e usando
o seu nome particular, passou a ser sócio majoritário do lugar. A junta comercial esteve a registrar. Em nenhum momento, imposto de renda, em nenhum momento o imposto de renda esteve de fato a buscar a dinheirama que estava a se alojar. É um contrato de cunho particular. Tem que constar. Você passa a ser sócio do lugar. Existe um acordo. E isso foi feito. E onde é que estava de fato o leão, o imposto de renda, a receita de plantão? Porque não se falou dessa situação? Tudo no fundo da dita democratização. A questão é, quando a gente pega dinheiro para socar, criando fundão parlamentar, governador a se socializar, sendo o sócio majoritário do lugar, e o povo não tem, de fato, como se informar da forma como, de fato, a notícia deve chegar. Sem avacalhar, sem menosprezar, sem minimizar, sem, de fato, aumentar, sem se posicionar. Virou uma esculhambação. Uma esculhambação. Uma concorrência que passou, de fato, a se casar. Sim, porque se o governador vira sócio da TV mais sustentada, potentada, comercializada, os outros também precisam ganhar. Os outros também precisam ganhar. E uma fonte a gente precisa, de fato, criar para que o dinheiro possa chegar aqui e acolá. E essa gente está, de fato, a administrar o pensamento do lugar. É essa gente que diz como a polícia deve se comportar. É essa gente que está a massacrar a polícia do lugar. É essa gente que diz se o judiciário está ou não está a trabalho realizar. É essa gente que diz como a educação deve se posicionar. É essa gente que diz o preço do feijão do lugar. É essa gente que está a aumentar e diminuir a gasolina que o seu carro estará a precisar. É essa gente que está a manipular qualquer coisa nesse lugar. E é essa gente que usa um facão para, de fato, qualquer possibilidade de você pensar e, de fato, buscar uma solução. Porque se eu for tratar de cada coisa que aqui eu estive a falar, de forma particular, do preço da gasolina, que é algo que a gente precisa considerar. E o povo tem que receber. Eles têm que devolver. Eles têm que devolver. Porque o que está acontecendo é roubo. Vou calcular aqui algo de cunho bem assim particular, coisa rapidinha. Coisa rapidinha. 1 litro de vinagre aqui. 1 litro de vinagre aqui é mais caro do que 1 litro de gasolina. Nesse lugar. 1 litro de vinagre é mais caro.
Porque aqui, o combustível que estão a usar está longe até de ser vinagre nesse lugar. Vinagre aqui é mais caro do que o combustível que eles estão a comercializar como gasolina, que a Petrobras estará a colocar para no nosso carro chegar. E isso eu posso de fato falar. Eu fui buscar. Porque Deus disse, vá de fato buscar o vinagre para a salada temperar. E eu pude falar. Não é mais fácil eu aqui na esquina comprar 1 litro de álcool para de fato a salada temperar? Porque eu vou sair daqui para ir para o supermercado, eu vou me cansar. Aqui na esquina tem um posto de combustível, eu compro lá 1 litro de álcool, é muito mais barato do que meio litro de vinagre. Ele me disse, se você encontrar, de fato, em qualquer posto de combustível desse lugar, a gasolina que você está enxergando, pelo preço que você de fato estará a falar, eu imediatamente vou lhe carregar. Eu não sei se foi sorte ou se foi azar. Não sei. Que eu saí, procurei em cada pontinho desse lugar. O litro de gasolina que eu queria comprar para economizar. 1 litro de vinagre. Se eu comprar da marca mais barata, eu vou pagar em torno de R$ 3, 3 e pouco. Não acho de 1,50 na promoção, mas devo comprar por 1,60, 1,70. A depender do lugar. Meio litro. Então, se eu somar, vai dar R$ 3,40, 3,50. 1 litro de vinagre. Eu querendo 1 litro de gasolina, que chega a alguns centavos, não chega nem a real. Não chega nem a real. Aí eu disse, poxa vida, eu de fato consegui, mas não. Passei aqui, acolá, nada deu encontrar. Aí Deus me disse, e aí? Eu vou deixar ou vou levar? Eu disse para Deus assim, puxa vida, Deus. Eu procurei de fato a gasolina pelo preço que de fato eles deveriam cobrar. Não encontrei em nenhum lugar. Mas em compensação, o litro de vinagre tá caro para essa salada temperar. Então Deus me disse, então pode o coração sossegar. Ainda que a luminária venha rachar, combustível não vai faltar. Porque é melhor você, de fato, usar o vinagre do lugar do que esse combustível que eles estão a comercializar, metendo na mão do bolso de quem não consegue sequer respirar. Por isso eu digo, não tem a menor possibilidade. Não tem dessa democracia aqui continuar. Eles estão vendendo algo que é de fato inacreditável. A questão é, a indústria estar a concordar e esteve a se adequar o motor do carro que a gente estará a usar ao produto químico que eles de fato estão a usar, dizendo que é vinagre, quer dizer, é gasolina ou álcool no lugar. Será que de fato alguém não esteve de fato a roubar?
o tal projeto, sabe, o Proálcool do lugar, que iria dar ao povo brasileiro o direito de esbanjar vidão. Sim, porque se eu de fato conseguir colocar um combustível similar, que a gente não vai conseguir nem de fato separar, é álcool ou gasolina. Sabe aquele teste da propaganda que você coloca 2 tipos de maionese, prova aqui, ainda traz uma terceira e sabe, essa é essa. O gosto é tão similar que você acha que é a mesma. Pois é disso que eu estou a falar. Eles estiveram a roubar o que alguém esteve a criar. Eles estiveram, de fato, a usar o que alguém esteve a criar. Eles estiveram, de fato, a encaixar de forma assim, ó, perfeitinha, aquilo que alguém teve visão. Só que eles resolveram, de fato, roubar e matar. Roubar e matar. E é esse combustível, que a gente estará a usar. Porque com a indústria eles estiveram, de fato, ó, a se juntar, dando benesses para essa indústria aqui entrar e detonar, abrir buraco, roubo. Em cada lugar que uma fábrica dessa esteve aqui a entrar, deixou a dívida, trouxe dívida, ó, trouxe, não sei se é importar ou exportar, trouxe as dívidas para aqui socar. E o povo brasileiro esteve a quitar a dívida de montadora aqui, montadora acolá, montadora aqui, montadora acolá. Assim, montadora pôde, de fato, ó, enricar. Eu estou falando de um país que tudo esteve a aceitar para a boa vida essa gente levar. De mim podem duvidar, mas não do combustível que no posto está. É só pegar e saber enviar para o laboratório. Porque gente que esteve de fato estudar, que é químico no lugar, vai saber exatamente do que eu estou falando. Vai lembrar do Proálcool, da promessa. Então, é preciso de fato a gente saber quem é esse poder. Sabe que quando a gente imagina assim, que o povo brasileiro é capaz de tudo poder fazer. A gente se chegou num nível de degradação tal, enquanto população, que a gente passa a falsear remédio. A gente não se importa. Você pode entrar na farmácia para comprar 1 litro de soro e trazer água para sua casa. Ninguém se importa com nada. A gente está se achando no direito de qualquer coisa realizar. Porque a gente sabe que nada vai importar. Se uma sociedade comete tanta desgraça, e a gente ainda diz que essa democracia é a pátria, ou que a pátria é democrática, a gente não vale nada. A gente não vale nada. Porque uma criança abusada, desde os 4 anos, pelos próprios parentes, dentro da sua casa,
Os acusados estão em liberdade. A criança, com toda certeza, esbagaçada dentro de casa. Os acusados respondem em liberdade. Alguém porque disse que ia atear fogo no Brasil, que o Supremo não vale nada. Está trancado. Então, o crime, de fato, é da falácia. Fica difícil. Eu não posso fazer nada. Eu apenas entrego a palavra na medida exata. Eu não vou compartilhar com nada que venha dessa pátria, sendo desgraça. Eu vou falar, eu vou entrar e vou salientar o que está lá. Nós estamos, de fato, comprando algo que é inacreditável. Então eu digo, qual é o limite do razoável? Bom dia, porque nós dois sabemos que amanhecia. E se amanhecia, com toda certeza, Deus alumia o meu dia. Sorria.